Mas, irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfort Roxo, congregação Nova Campinas, do de Caxias, estamos aqui estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2021, da CPAD. Estamos estudando o trimestre que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, e hoje, a lição 11, compromissados com a evangelização. Lembrando sempre aos irmãos que ainda estamos funcionando de forma presencial. Então temos a escola bíblica na sede e nas congregações. Aquele irmão que puder estar, é melhor que esteja. Agora, esse vídeo é gravado, vai ser colocado no YouTube, para aqueles irmãos que o motivo de enfermidade, deslocamento por causa da Covid, ou estão trabalhando, possam ter acesso também à aula da escola dominical. Então vamos aqui, compromissado com a evangelização textual, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1,16. E a verdade prática diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. A leitura diária, tem vários textos aqui para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Espero que os irmãos tenham feito em casa, já mandei aos irmãos que não tiveram acesso à revista em PDF e devem ler em casa. Agora vamos ler a leitura bíblica em classe, aquela que a gente lê lá presencialmente todos juntos na igreja. Vamos ler com os irmãos aqui, Marcos 16, 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto o já ressuscitado. Disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O objetivo geral da lição é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. E os objetivos específicos: 1. Mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. 2. Enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. 3. Argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Introdução da lição de hoje diz: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Então, eu dizer aqui na introdução que a igreja, o reino de Deus, a igreja, ela cresce à medida que os pecadores vão se convertendo. Logicamente, o reino de Deus não cresce quando um irmão resolve sair de uma denominação e para outra. Aí apenas já vem um deslocamento do reino de Deus. Muitas vezes, alguns estão mais preocupados em tirar pessoas que estão numa denominação e puxar para a sua. Mas o nosso principal foco tem que ser pregar aos pecadores, aqueles que são de outras religiões, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que são ateus, enfim, aquelas pessoas que estão fora da igreja e precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Ele diz na segunda assertiva aqui da introdução que a única agência missionária, a única agência do reino de Deus escolhido do Senhor para levar a mensagem do Evangelho é a igreja. Então, não tem outra agência, é a igreja. E aí nós estamos falando de agências missionárias que existem, que estão sempre ligadas à igreja, mas estamos falando que a igreja em si, o que é a igreja? A igreja metodista pentecostal? Não. As denominações, todas elas, somos
escolhidos por Deus para levar o Evangelho. Depois nós vamos falar da principal missão da igreja, vamos comentar sobre isso. E aí nós estamos dando continuidade ao que Jesus começou. E nós vamos ver durante a lição isso, por isso a introdução fala sobre todos esses aspectos. E depois ele fala sobre a importância da obra evangelizadora e missionária. Então vamos ver aqui a evangelização como prioridade. O que é uma coisa prioridade? É aquela coisa que você tem que fazer antes. É aquela coisa que você tem que colocar em primeiro lugar. Aquela coisa que você deve realmente fazer. Se tem duas coisas a escolher, se é isso ou aquilo, isso é prioridade, eu tenho que fazer isso e deixar até aquilo de lado. Eu dou um exemplo assim, grosseiramente falando. Então, a prioridade da igreja é evangelizar. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Surgiram muitas situações que as pessoas começaram a ensinar. Todos os caminhos levam a Deus. Absolutamente errado. Coloco até como heresia. Outra frase que foi cunhada. Todas as religiões levam a Deus. Também heresia. Nenhuma religião formal leva a Deus. O caminho é único, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a tarefa é levar Jesus às pessoas. Ele chega a dizer aqui que é uma questão de vida ou morte. Por que vida ou morte? Porque pessoas que aceitarem a Cristo como o único e eterno Salvador de sua vida, como a Bíblia diz, vão para o céu. E as pessoas que não aceitarem Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida, vão para o inferno. Pastor, mensagem dura, é isso mesmo? Meu amado irmão. Temos tentado, as pessoas têm tentado, eu não sei se a palavra certa é romantizar, sei lá o que, o Evangelho. Deus é amor. Então, sim, Deus é amor, mas a própria Bíblia diz que, além de ser amor, que a Bíblia diz em vários textos, muitos, e é o que mais se diz na Bíblia, ele também é fogo consumidor. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Se Abraão teve promessas e aquele povo foi escolhido por Deus, o descendente dele, para serem abençoados, e lá na frente, Deus derramou algum momento a sua ira sobre eles, quando eles foram no deserto, depois de saírem do Egito, rebeldes, todos que saíram do Egito, não entraram na terra prometida. Só entraram na terra prometida aqueles nascidos no deserto, filhos daquele que entraram, com Josué e Caleb, porque foram os dois espias que não negaram ao Senhor. Mas adiante Deus o manda para o cativeiro babilônico de 70 anos fora da sua terra. Por quê? Pelo único fato de não estar de acordo com a vontade de Deus. Não está fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Pastor, isso aqui é Antigo Testamento, no Novo é diferente. Amado irmão, a Bíblia é clara. Jesus contou uma parábola, ou uma história, que as pessoas chamam de parábola, do rico e Lázaro. Um fazia a vontade de Deus e o outro não. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o lugar de trevas. E outras parábolas, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, muitos ensinamentos de Cristo, não podemos negar isso. Irão para o céu aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, permaneceram no Evangelho até o final, e aí irão gozar com Cristo as benesses que ele prometeu. Então é uma questão de vida ou morte. O Evangelho, vamos ver o que é Evangelho. Tem que evangelizar. O que é o Evangelho? Ele vai explicar aqui para nós, neste primeira subdivisão do ponto 1. Essa palavra vem de duas palavras gregas. Advérbio bem, e angelia, que significa mensagem, notícias, novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias
alviçareiras. Este é o Evangelho. Vamos ver aqui, que eu vou ler o ponto todo, depois a gente vai comentar. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Está aqui na nossa Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Só por meio do Evangelho que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Então o Evangelho é boas novas. Mas, pastor, por que precisa boas novas? Por causa do pecado. Estudamos semana passada salvação, cura divina. Por que a doença entrou no mundo e aí a necessidade da cura? Muitas vezes no Evangelho de Cristo a salvação e depois a cura, ou às vezes a cura e a pessoa também aceitou a Cristo como Salvador, interligados, mas o mais importante delas é a salvação. Então o Evangelho entrou por causa do pecado. Então, a partir daí, o homem só foi se deteriorando fisicamente, espiritualmente, moralmente. Muitas vezes se afastando de Deus. Citamos uma situação, vamos citar outra, né? Citamos lá do Antigo Testamento alguma coisa desse jeito. O homem pecou. Primeira coisa que aconteceu, uma das primeiras coisas que aconteceu depois, um irmão matando outro irmão. Caim matando Abel. Mais adiante, um homem chamado Lameque, houve outro Lameque, não pode confundir isso, que tinha duas mulheres, já foi ali, já começou a bigamia, e chegou para as suas mulheres e disse: eu matei um homem porque fez isso, matei outra pessoa porque fez isso. Era já um homicida, seguindo esse espaço. Lá na frente, veio o dilúvio. Por que veio o dilúvio? Porque a semente santa, a semente que veio de Sete, o filho dado a Adão e Eva, no lugar de Abel, que morreu, e Caim, que foi amaldiçoado pelos seus erros, e a semente de Caim, que se tornou um povo pecador, se afastando de Deus, se juntaram, e aí o pecado, as pessoas começaram a viver como se não houvesse. Jesus disse, casavam, davam esse casamento, tanto no tempo de Sodoma, Gomorra, como que vai vir depois, né? Como no tempo lá de Noé. Veio o dilúvio, veio a arca, e o povo pereceu. Daqui a pouco, mais adiante, o povo sai da arca, Noé, os seus filhos, o povo vão à terra, e Deus diz: vai crescer, vai para todo lado, multiplica. E o povo quis fazer uma torre e engrandecer o seu nome. E vai por aí por diante, meu amado irmão. O povo se afasta de Deus. O pecado é esta situação. O Evangelho é boa nova. E que boa nova é essa? A boa nova é que, depois de muitas coisas acontecerem, Deus ter chamado Abraão, feito ele um povo, toda aquela situação, prometendo a cada um dos seus descendentes que viria alguém maior, alguém que mudaria esse quadro. Então, no tempo certo, no tempo de Deus, veio Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado, desceu a essa terra, o próprio Deus veio ao mundo, nasceu, viveu, pregou, morreu, ressuscitou, instaurou a sua igreja, enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, para estar sobre a igreja, e prometeu que ele voltaria para arrebatar essa igreja. Essas são as boas novas. O que é o Evangelho? Pastor, eu sei que o senhor vai repetir, mas repete aí para nós o que é o Evangelho. A mensagem que nós temos que pregar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta o homem, né? Liberta do poder do diabo, né? Muitas pessoas vêm para o Evangelho da macumbaria, de muitas coisas, cheio de espíritos maus, liberta. Jesus batiza com o Espírito Santo e brevemente Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. O Evangelho de Cristo é isso. Boas novas. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Ah, pastor, não tem gente marcada, não? Tem gente marcada. Então, os que creem foram que foram marcados. Não, meu amado. Tem ninguém marcado, não. Não existe esse negócio de gente marcada para ir para o inferno, gente marcada para ir para o céu. Não existe isso. Existem pessoas que ouviram o Evangelho, como Jesus falou. A parábola do semeador. A semente foi lançada, uma caiu na beira do caminho, foi pisoteada, não resolveu nada. Outra caiu nos espinhos, foi sufocada. Outra caiu nas pedras, não teve raiz. E outra caiu na boa terra. Boa terra é aquele que crê, aquele que aceita, aquele que permanece, aquele que vai até o final. Porque as outras sementes também chegaram a crescer, mas depois coisas aconteceram no meio dela.
Então, e fizeram não florescer e dar fruto. Porque o evangelho também não é somente aceitar a Cristo, mas é dar fruto. Não vamos falar muito profundamente disso aqui, mas é isso aí. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. E a última coisa, só por meio do evangelho que o ser humano conhece a salvação da pessoa de Jesus. Estratégia, copinho de água, lenço ungido e tal, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, e tantas outras coisas que foram inventadas, não vão levar as pessoas a Cristo, ou vão levá-las a Cristo de uma forma errada. Se não for ensinado o Evangelho, isso que nós acabamos de falar, elas não vão ter raiz, não vão ter força, e quando vem a tempestade, como Jesus também contou, um homem construiu a casa na areia, outro construiu na pedra. Eu construiu na areia, veio a tempestade, levou. Veio a mesma tempestade sobre a pedra, aquele construiu sobre a pedra, e a casa permaneceu firme. Quem é a pedra? É a igreja? É um pastor? É um líder? Não, a pedra é Jesus. Temos que construir nosso edifício, a igreja, sobre o fundamento único, alicerce único, que é Cristo e o Evangelho que ele pregou aqui na terra. O único Salvador do mundo. Ponto 2. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Vamos ler aqui. É sempre bom ler a palavra. Tem algumas aulas que eu leio mais, tem outras que eu leio menos. Vamos aqui, vamos ler Romanos 5,12. Romanos, que é a carta de Paulo que fala sobre salvação, muitas coisas aqui importantes. Então, Romanos 5,12 diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não, pastor, tem alguém que nasceu certinho dentro do lar evangélico, e esse aí está certinho, mas está vivendo a vida dele certinha. Não. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todo homem precisa do evangelho na sua vida. Não há um sequer no mundo que possa ser salvo sem aceitar a Cristo como Salvador e ter os seus pecados perdoados, como diz aqui a primeira parte dessa ponto 2. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Eu vou ler até esse texto aqui, que ele também é muito importante. Atos 4,12. É uma palavra dita, se eu não me engano, por Pedro. Vamos lá, 4,12. Em nenhum outro há salvação, por canto debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele mesmo disse: ninguém vem à paz senão por mim. Citamos ainda há pouco, né? 14,6 de João. E também afirmou: o campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. Isso mesmo. Isso nos mostra a grande responsabilidade de evangelização local e mundial. Lá na frente ele vai desenvolver mais essa questão de quem devemos evangelizar. Mas aqui já diz claramente. Primeiro é o seguinte: a pregação do Evangelho é imperioso. Porque Jesus não disse: pode ser que você vá, se você tiver de vontade você vai, se você se sentir chamado você vai. Não, ele não disse isso não. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Ide, fazei discípulos entre todas as nações. Então, o campo é o mundo. Depois nós vamos estudar isso, como funciona, mas a evangelização é uma responsabilidade muito grande. Porque sem Jesus, ninguém vai para o céu. E eu não quero ir para o céu sozinho. E Deus também não quer que no céu só vai meia dúzia. Não, ele quer que ele veio para todo. Mas como é a igreja que tem essa responsabilidade, nós vamos ver depois no último ponto aqui, uma agência legítima, é nós que temos a responsabilidade, então nós temos que fazer a nossa parte. Chega a dizer um ponto lá, não me lembro se foi Pedro que disse, que os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas a nós foi dada essa responsabilidade. Os anjos queriam pregar, mas o Senhor deixou para a igreja esta responsabilidade. Mas Paulo também disse, vai ser citado aqui nesse em algum ponto, ai de mim se não pregar o Evangelho.
ele teve uma chamada específica, mas essa chamada também é para todos. Chamada não é só para um, não é para alguns, mas é para todos. Vamos aqui para o ponto 3, o último ponto, a subdivisão do ponto 1.3. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Atos 8:4. E, pastor, todo crente? Isso é muito forte, pastor. Todo crente era um ganhador de almas? Vamos ler esse texto aqui. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Disperso, pastor? O que disperso? O que significa disperso? Houve uma perseguição sobre a igreja por causa do evangelho em Jerusalém. Primeiro eles ficaram meio agarrados ali em Jerusalém, todo mundo pertinho, a igreja perto. O evangelho começou em Jerusalém, ficaram ali. E houve uma perseguição. Pastor, perseguição, isso não é de Deus, não. Não, foi de Deus. Muitas vezes, se você é perseguido porque você está pecando, está errando, está fazendo coisa errada, nenhum mérito disso. Mas se você está sendo perseguido porque você aceitou a Cristo como Salvador, você é um cristão, Deus seja louvado. E naquele caso era para que eles saíssem. Então, veio a perseguição de Jerusalém e tiveram que ir para outros lugares. E eles foram pregando por todas as palavras. E o texto ali de Atos, que lemos aqui, Atos 8, fala que por causa dessa ação, Filipe foi pregar em Samaria. Filipe pregou em Samaria. Os samaritanos aceitaram Jesus. Até um Simão mágico lá que enganava o povo com as suas mágicas, também veio aceitar a Jesus, ou para aparentemente aceitar. Depois ele caiu no erro, querendo dar dinheiro a Pedro e João para que pudesse ele orar para as pessoas e receber um batismo com o Espírito Santo, falando em línguas estranhas. E Filipe pregou ali. Depois daquela situação, Deus tira Filipe e leva ele para um lugar deserto. Ele prega para o eunuco da rainha de Candace, e através dessa pregação que ele fez, aquele homem foi para o seu lugar, a sua cidade, o seu país, hoje conhecido como Etiópia, e ali pregou a palavra, e o evangelho entrou então na África. Deus age assim, todo mundo tem que pregar o evangelho. Todo mundo. Não é o pastor, o evangelista. Não, depois nós vamos ver que não é só para o pastor, para o evangelista, não, é para todo mundo. Devemos seguir o modelo. Então o modelo é este, todos pregando o evangelho. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Mateus 11, 28 a 30. Aquele texto, tomai sobre vós meu jugo, que sou manso e humilde de coração. Isso é feito mediante o evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. As almas estão perdidas, meu irmão. Só temos que pensar uma coisa. O que esse ponto nos diz? Só tem salvação em Jesus. Só tem salvação em Jesus. Não tem líder religioso que salve ninguém. Não tem religião que salve ninguém. É só Jesus Cristo que salva. Aí, depois de dito isto e colocado isto, esse Jesus Cristo tem que ser anunciado, o Evangelho, as boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Então, alguém tem que pregar este Evangelho. Mas Deus escolheu quem pregasse. Foi os anjos, pastor? Não, os anjos não. Os anjos queriam, mas Deus não escolheu os anjos. Foi uma classe específica de homens aqui na Terra? Não. Deus não chegou e falou, vou escolher aqui uma meia dúzia. Não. Deus escolheu a igreja. E essa mensagem é urgente. Por quê? Porque esse evangelho do reino será pregado até que Jesus venha e depois verá o fim. Então esse evangelho do reino será pregado quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja. Nós, da linha pentecostal principalmente, cremos que haverá uma grande tribulação. Jesus arrebatará a igreja antes da tribulação, levará para o céu, seremos livres, já salvos, livres de todo pecado, mas o mundo ficará numa grande tribulação, e essa tribulação, para ser salvo na tribulação, é sofrer muito mais do que qualquer homem já sofreu aqui na terra por causa de Cristo, porque vai levar a marca da besta. Aqueles que levarem a marca não vão poder mais ser salvos. Então, precisará resistir, serão mortos, uma série de coisas vai acontecer que está escrito no Apocalipse.
Então será muito mais difícil. O Espírito Santo também não estará na terra convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a situação será tão complicada. É agora, é o momento, é antes de Jesus voltar. É nós que temos que levar essa palavra. Então, é urgente, é importantíssimo, e nós nos conscientizamos disso. A igreja. E a igreja é quem? Nós, eu, você, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador em todos os tempos. Tem idade, pastor? Não, a criança pode evangelizar, o adolescente pode evangelizar, o jovem pode evangelizar, a senhora pode evangelizar, o senhor pode evangelizar, a terceira idade pode evangelizar, não importa a idade que a pessoa tem. Todos nós podemos levar as boas novas. Depois nós vamos ver, de certa forma, como isso será feito. Como nós sempre falamos, não dá para fazer em um vídeo só. Então vamos terminar esse primeiro vídeo, depois vamos ter o segundo vídeo. Estudamos aqui no primeiro vídeo a introdução e o ponto 1. E no segundo vídeo estudaremos o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão.